e gerou Amará, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, de qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Entendeu? Aqui, ó, pressão. Para vocês entenderem que Cristo, quando ele veio ao mundo, nasceu igual a você. Ele é o Filho de Deus. Mas ele, para vir ao mundo, precisou de um pai e de uma mãe. Que os dois se casar e ele gerou, entendeu? Que vem da semente do homem, certo? Do homem entre uma relação, né? Aqui, ó. Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama, de novo aqui, ó, e gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, certo? Aqui é o estudo sobre o nascimento de Cristo, como foi, correto? Vamos para Apocalipse 17, versículo 14. Nós estamos aqui, o nascimento de Cristo, como foi, certo? A verdade, certo? Para quem pega uma caneta, um caderno e marca, né? Os versículos. Apocalipse 17, versículo 14. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos, e fiéis. Quem? Que quando Deus está falando são toda a humanidade, todos aqueles que se levanta contra Deus, contra Cristo, né? Entendeu? Que nega a palavra de Deus, né? Vamos para Apocalipse 19, versículo 16. E no vestido da sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis, e Senhores dos Senhores. Pressão. O nascimento aqui, o estudo é sobre o nascimento de Cristo, os pais de Cristo, correto? Aqui, ó, Senhor, Rei dos Reis, que é Cristo, né? Vamos para Mateus 1, versículo 21. Presta atenção, Mateus 1, versículo 21. Ele dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, certo? E dará à luz um filho, certo? Quem dará à luz? Maria, correto? Ó? Foi profetizado muito pelos profetas, certo? Aqui, ó. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso os israelitas pecaram, né? Pecaram, abandonaram a lei de Deus, para isso veio Cristo, né? Para morrer pelo seu povo. Vamos para João 19, 28. E depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, depois sabendo que Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede, né? Tenho sede. E depois, sabendo que Jesus, que
já todas as coisas estavam determinadas para que a Escritura se cumprisse, disse, tenham sede. Por quê? Porque a palavra de Deus, tudo tem que se cumprir desde o princípio, não tem, Daniel? Uhum. Entendeu? Vamos para Romanos 1, versículo 1. No versículo 1. E Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Ó, conhecer a verdade pela vos libertará. De novo, mais uma vez. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus, e o poder segundo o Espírito, santificação pela a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que a palavra está falando? Da descendência. Acabamos de ler Mateus 1, né? Mateus 1, versículo 1, sobre a geração de Cristo, né? A geração de Cristo. Como? Nasceu o quê? Da descendência de Davi. Entrou, ou melhor, nascido da carne. Carne é o quê? Um homem e uma mulher, né? De novo, tá? Aqui, ó. O qual antes havia prometido pelos seus profetas na Santa Escritura. A Santa Escritura é a palavra de Deus. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Onde é que vem a descendência? Do pai. O pai que carrega a semente. Carrega a semente. E a mulher, ela apenas dá a luz. Ela dá a luz, mas a semente vem do pai. Para uma criança nascer, o pai e a mãe têm que estar juntos. Correto? E Maria estava prometida a casar com José. Mas vamos mais para frente dos versículos que vocês vão entender. Que Cristo veio da descendência entre um homem e uma mulher. Certo? Não igual fala que é o Espírito que desceu. Não, não é isso. É o Filho de Deus, declarado Filho de Deus. Cristo é o Filho de Deus. Mas nasceu da descendência, veio do homem. Né? Para uma criança nascer tem que precisar de um homem. É o que a Escritura, não sou eu, é a palavra aqui. Ó. O qual antes havia prometido pelos seus profetas na Santas Escritura, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus. Certo? Vamos para Atos. Pausa, entendeu? Começou o 4. Foi? Depois eu corto aqui. Tá gravando. Uhum. Versículo Atos 2, capítulo 2, versículo 30. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Sabe? Entenda a palavra de Deus. Não é eu, não, é a palavra de Deus. Todo aquele que nega que Cristo não vem em carne, em sangue, é o anticristo. Nosso Salvador, Filho de Deus, nasceu entre um homem e uma mulher, mas o Espírito Deus enviou, porque toda criança, quando nasce, Deus envia um Espírito. Assim também foi o nosso Salvador. Porém, para ele vir, Cristo vir, José é da descendência de Davi.
e estava para casar com Maria, que é a sua esposa, certo? De novo. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto do seu lombo, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Vocês sabem o que é o lombo, né? Lombo, o homem, né? Sabe o que é lombo, né? Um homem que carrega, né? Um homem carrega, né? Fruto do seu lombo, né? Onde está o sêmen, que engravida a mulher, certo? Atos 2:30, marca aí. Vamos para Levítico 15, versículo 16. Levítico 15, versículo 16. Vão marcando aí para vocês estudar a palavra de Deus. Também o homem, quando sair dele a semente, a gente leu agora, e Atos, né? Fruto do que Cristo ia nascer, da descendência de Davi, do lombo. Pressão. Também o homem, quando sair dele a semente da cúpula, né? Você sabe que é a cúpula, né? Que o homem tem. Da semente da cúpula, toda sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. A palavra de Deus fala: quando todo homem que se deitar com a sua esposa e sair a semente da cúpula, que é o esperma, ele tem que se banhar, tomar banho, porque ele vai ficar o quê? Imundo até a tarde, pois ele se deitou com a sua esposa. O esperma, sua semente da cúpula, certo? Hebreus 2, versículo 16. Hebreus 2, versículo 16. Marca aí, para vocês não se perderem. Hebreus 2, versículo de 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos. Presta atenção. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Semelhante aos irmãos. Que a palavra, por que semelhante? Deus não tomou da semente dos anjos para Cristo nascer, certo? Mas tomou da semente de Abraão, da descendência de Abraão, certo? Aqui, ó. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou da descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Está falando de Cristo. Deus, nosso Pai, não escolheu para vir Cristo, que ele na palavra de Deus fala, escrito na palavra de Deus, que Cristo é negro, não é branco. Não é uma pessoa branca, não é um japonês, não é um chinês, não é um árabe, mas sim negro. Entendeu? Apocalipse 4, versículo 1, Apocalipse 1, versículo 14 e 15, Apocalipse 2, versículo 18, né? A palavra de Deus fala que o Filho de Deus é negro, não só ele, mas como o seu povo todo, que é o israelita, né? Então escolheu da semente de Abraão para vir Cristo, certo? 1 João 4, versículo 2. Nisso conhecereis o Espírito de Deus.
1 João, capítulo 4, versículo 3. Aliás, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o Espírito do Anticristo, o qual já ouvis que há de vir. E eis que estará já no mundo. O que nosso Deus está falando? A palavra de Deus fala, não eu, mas a palavra de Deus fala, a gente tem um entendimento, somos israelitas. Nosso Salvador nasceu, José é da tribo de Judá. E José é da casa de Davi, descendente de Davi. E daí estava para casar com Maria. E os dois estavam para casar, desposado antes do casamento, porque os dois se amavam, entendeu? E aí ela engravidou, entendeu? Mas vai chegar lá para frente, vocês vão entender, entendeu? Que todo espírito que nega que Cristo não vem em carne, que fala assim, nas igrejas fala que foi o Espírito Santo que pousou sobre, entendeu? É um pecado falar isso, porque Cristo é o Filho de Deus, porém para ele vir ao mundo, precisava o quê? Deus, os filhos dele, a José e Maria. E ela engravidou, e a semente vem do homem, entendeu? Vamos para 1 João 2, versículo 18. Meus filhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra em verdade. Às vezes você faz obra, tem muitas pessoas que fazem obras boas, de caridade, mas se ele não tem a verdade, a palavra de Deus, que prega a mentira. Mas é o que nosso Pai fala com nós, israelita. Meus filhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra em verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus fala assim, que tudo que está escrito nas escrituras é para nosso ensinamento. Então, conhecer a verdade, a verdade vos libertará. Vamos para Mateus 22, versículo 41. Quantos minutos tem? Mateus 22, capítulo 22, versículo 41. E estando reunidos os fariseus, sempre os fariseus, né? Sempre os fariseus. Eles nunca aceitaram a palavra de Deus, nunca aceitaram a verdade. Os fariseus estão assim, em tudo que é canto. Você mostra a verdade da palavra do Pai, do Criador, e eles logo questionam. A palavra de Deus fala assim, ó, se for pregar para um ímpio, você vai ficar com o pecado dele. Mas se você for pregar para um fariseu, né? Um fariseu, você vai passar vergonha. Pois ele sempre fala com de Gênesis e Apocalipse, mas não tem entendimento. Mas se você pregar para um sábio, ele vai ficar mais sábio, né? Deus está falando o povo de Deus, israelita. Então, bom, Mateus 22, capítulo 22, versículo 41. Estando reunidos os fariseus, interrogou os Jesus, e dizendo, que pensas vós do Cristo, de que é filho? Disseram, é de Davi? E diz, ele como é então? Que Davi é espírito e chama Senhor? Dizendo, e disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Se Davi, pois, chama Senhor, como é seu filho? Entendeu? E ninguém podia responder uma palavra, nem desse aquele dia. Ousou mais alguém interrogá-lo. Porque falar assim, o que é que diz? Interrogando de Cristo, né, Jesus? Que diz que és? És filho de Davi? Né? Porque Davi é espírito, né? Falando, Davi é espírito.
Então, mas Davi era servo do Senhor, a menina dos olhos de Deus, né? Fiel ao Pai, ao Criador, né? Mas Cristo era filho de Deus, pois eles perguntaram e questionaram, porque Davi chamava o nosso Pai Senhor, mas Cristo chamava Pai, porque Cristo era o filho de Deus, porque o Espírito que Deus enviou a Cristo, entendeu? Era o filho de Deus, mais uma vez. Ele disse ao Senhor, a meu Senhor, que quer dizer que tipo Davi era espírito, que era Deus, não tem, Daniel? Que era Deus, mas Davi não, Davi era um servo, o rei que Deus colocou para o povo de Israel. Mas Cristo sim era o filho de Deus, entendeu? Mas era da descendência de Davi, mas o Espírito era o filho de Deus. Isaías 11, versículo 3. Isaías 11, versículo 3. E deleitar-se a no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Esse é o nosso rei, o Filho de Deus. Julgará os pobres com justiça, com misericórdia, mas ao ímpio de toda a terra, Deus matará. Né? Cristo matará. Vamos para Isaías 11, versículo 10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Você sabe o que é a raiz de Jessé? A descendência. Jessé é pai de Davi. Perguntarão naquele dia: onde está a raiz de Jessé? E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por perdão dos povos. Cristo, né, que morreu na cruz. E o lugar do seu repouso será glorioso. Glorioso. Por que glorioso? Esse reino foi feito para Deus, fez para Cristo. Foi feito por Ele e para Ele. Tudo aqui vai descer a Nova Jerusalém. Tudo na terra Deus vai fazer novo. Todos que estão na terra, israelita, que voltam para o Pai, para o Criador, que mantém os mandamentos de Deus. E todo aquele que está vendo esse vídeo, que pega a palavra de Deus, todos os versículos que eu estou falando aqui, que escreva, que note e busque a palavra. Conhecer a verdade pela boa libertará, sair do engano. Né? Atos 3, versículo 22. Não fazer nada. E quando esse foi retirado, ele levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Você entende? Não entende, Daniel? Um engano, as pessoas não entendem. A palavra de Deus fala que todo aquele que falar que Cristo não nasceu da carne e do sangue, a palavra de Deus fala que é o anticristo. Entendeu? Nosso Salvador nasceu igual eu e você. Entendeu? Porém, o Espírito era de Cristo, estava no corpo. Para nascer, tem que nascer criança, um homem e uma mulher. De novo, a descendência, você tem que saber o que é a descendência. Se o Espírito de Deus tivesse, não era descendente, só nascia da mulher, porque a mulher não vem a descendência da mulher.
que a descendência vem do pai, entendeu? Que traz a semente junto com ele. De novo. E quando ele foi retirado, levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Porque Davi mantinha os mandamentos de Deus, certo? E da descendência falando da descendência de Davi, conforme a promessa, levantou Deus, o Pai, o Criador, a Jesus, para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado, e todo o povo de Israel, o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse que pensas vós que eu sou, e eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele que não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. A descendência, vem a descendência, para vir a descendência, um homem, igual aqui, ó. Eu tenho 6 filhos com a minha esposa. Desses 6 filhos, é toda minha descendência, pois eu carrego a semente. Eu carrego a semente, né? Não a mulher gera o filho, mas a semente vem do pai, entendeu? Aí você vai ver, Mateus 1, versículo 1, a geração de Cristo. Começa de Davi, Abraão, entendeu? Aí vai Isaac, Jacó, entendeu? Até chegar em José, até chegar em Jesus. Bom, irmãos, eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, porém a memória do celular é muito pouco. Você, meus irmãos israelitas, fica com Deus. Espera aí, nosso Salvador está escrito na palavra de Deus, ele é negro, não branco. O povo de Deus israelita são negros e os índios, está na palavra de Deus. Pode ler, marca aí Deuteronômio 28 até o 68. E vocês vão saber quem são vocês na palavra de Deus. Não eu que estou falando, pois eu sou homem igual vocês, sou carne igual vocês, mas a palavra de Deus é a verdade. Se a palavra de Deus fala que você é israelita, o Espírito de Deus testifica com o seu espírito, pois é a verdade. Shalom, boa noite, fica com Deus.